A paz do Senhor Jesus para todos e todas. Vou falar hoje sobre Gideão. Uma palavra linda, né? Uma história real. E quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, meditar nessa palavra. Israel estava perseguido por Medianita 7 anos, por desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus é os 10 mandamentos, né? Desobedecido. Enfim, vamos falar aqui sobre o que ele acha, tá bom? Dos 7 anos. Olha o que aconteceu. Juízo, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de uma árvore, ou seja, de um carvalho, que estava em Alfara, que pertencia a Joás e a Gideão, o seu filho, que estava malhando trigo no lagar para salvar sua família e se salvar dos medianitas. Ou seja, ele estava pegando milho, né? Estava quebrando milho ali, escondido dos medianitas, porque estava em guerra, tipo uma guerra. Aquele povo, se visse ele, ia tomar toda milho, todo o que tivesse plantado, né? A colheita, os medianitas iam levar. Né? Mas ele fez isso escondido para poder salvar sua família, né? E olha o que acontece. E o anjo do Senhor lhe disse, apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas só olha o que ele vai falar. O anjo do Senhor apareceu a ele debaixo de uma árvore e disse: O Senhor apareceu, o Senhor lhe disse: Então, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ó Senhor meu, se é conosco, porque tudo isso sobreveio sobre a nossa família, sobre essas tribos, são 12 tribos, né? Naquela época de Israel, ainda estavam juntos ainda. Porque sobreveio tudo isso sobre nós. Que os nossos pais, se fizer tantas maravilhas que os nossos pais nos fez anterior no Egito, sobre sair do Egito, né? Ou seja, os pais deles contaram para eles, descendentes deles, que Deus abriu o Mar Vermelho, tirou ele da escravidão do Egito, né? Fez aquelas maravilhas só porque eles estavam passando já por 7 anos de perseguição. Mas no lugar deles agradecer a Deus, se arrepender, eles faziam o quê? Reclamar. Né? Então, o que aconteceu? Aqui o anjo apareceu para ele, né? E ele disse: Se o Senhor é conosco, por que então sobreveio tantas essas coisas sobre nós? Momento algum e aqui não tinha se arrependido, mas olha que Deus, olha que o anjo vai falar para ele. E diz: Senhor meu, Senhor, se é conosco, porque tudo isso sobreveio sobre nós, pois todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou, olha só, deu nas mãos dos medianitas. Vou ler agora o verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu, diz o Senhor, para ele. Mas olha que ele vai falar de novo para o anjo do Senhor, que aí ele estava incrédulo. E ele diz: Ô Senhor meu, como livrarei Israel, que a minha família é das mais pobres de Manassés, e eu menor da minha casa do meu pai? E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um homem só. Olha, vamos refletir um pouco nessa palavra, né? Ele disse: Para minha família eu sou o mais novo, e a minha família é a mais pobre das 12 tribos.
Então como é que você vai me escolher para mim, eu livrar o povo de Israel, essa nação a qual Deus escolheu? E o anjo falou para ele ainda, você vai livrar como se fosse um homem só. Como eu posso dizer, eu sou indigno de fazer essas coisas. Eu não tenho força para isso. Veja bem, momento algum ele pensou que era o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor que disse, Deus é contigo, eu sou contigo. Não era para ele temer, não era para ele temer, né? Então Deus falou assim, vai, livra Israel, como se fosse um homem só. Ele ficou pensando em quê? Ficou pensando nas dificuldades da família dele, na pobreza. Ele ficou pensando que ele não era capaz, porque já havia 7 anos de peleja, né? Isso dá para a gente refletir um pouco. Às vezes a gente está com uma semana, 2 meses, 1 ano, numa peleja, passando por um processo, e a gente tem que dar graças a Deus pelo processo que está passando, mas tem que confiar em quem? Em Deus, em Deus. Porque Ele que vai nos livrar dos nossos problemas, Ele sabe o melhor para a gente, Ele que sabe o caminho que temos que seguir. Se nós estamos passando por algo, por uma peleja, é porque nós fizemos algo que não agradou a Ele. É simples assim. Se você obedece a Deus, aquele que obedece a Deus, passa as maravilhas, bem passa perrengue, passa. Mas aquele que não obedece a Deus, aquele que nos guarda os mandamentos de Deus, vai passar muito mais. Porque não está crendo, não está botando sua fé em Deus. As pessoas falam, eu tenho fé em Deus, mas não pratica, que não adianta. Que adianta. E olha mais, que bacana essa história. Vamos ver mais aqui, pessoal. Agora capítulo 7 e o versículo 2. Diz assim, disse o Senhor a Gideão, muito povo está contigo para dar os medianitas em suas mãos, a fim de que de Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou agora, pois prega os ouvidos, ou seja, ouve, povo, dizendo, quem for, preste atenção, quem for covarde, medroso, que volte e vá se apresentar nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 medrosos e covardes. Eu te falo para você, você é covarde? Você é medroso? Você não consegue resolver seus próprios problemas? Você não consegue se ajoelhar, se arrepender e pedir, Senhor, eu errei. Estou arrependido, Senhor, me ajuda. Eu estou sem força, mas me ajuda, Senhor. Eu quero sair desse lugar. Eu quero batalhar, mas eu estou sem força. Eu digo para você, meu irmão, a tua fé, como Jesus disse, e o apóstolo Paulo também disse, a graça e a fé em Deus te basta. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. E se você não obedece a Deus também, é impossível mais ainda. Nós temos que agradecer a Deus e ser obediente à vontade dele. Como é que eu falar assim, mas como é que eu consigo ser obediente à palavra de Deus? Está lá em Êxodo 20. Faça o que está escrito. Está em Êxodo 20 e lá em o cumprimento da lei de Deus. Então, vá lá e você dá uma olhada, né? E vamos ver que como é maravilhoso que Deus tem para nós. Olha, tem mais ainda. Tem mais ainda. Se 20 e poucos mil pessoas foram covarde e medroso, 22.000 pessoas foram covarde e medroso, então ficaram quanto? Ficaram 10.000, o total era de 10.000 homens.
para enfrentar um exército, vamos dizer, 60 mil homens. Mas lembra que Deus falou para ele? Eu não quero esse tanto de gente. E Deus sabia que entre eles existia covarde e existia medroso no meio daquele exército todo. Nem todos eram guerreiros, valentes. Nenhum deles, nem daqueles não era. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe quem é que está contigo. Deus sabe quem é que está na tua companhia. Se ele é medroso ou se ele é ladrão. O perdão. Se ele é medroso ou se ele é covarde. Né? Para estar contigo. Então seja valente. Olha só o que mais Deus falou mais ainda. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo à face e desce as águas ali. Eu te provarei, e será que aquele que te disser, este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele que te disser, este não irá contigo, esse não irá. Olha só no versículo 5 do capítulo 7, fez assim: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que levar a água com a sua língua e lamber como um cão, esse, porém, faz parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número aqueles que lamberam a água, levando a mão, a boca, 300 homens. E todo o resto do povo abaixou de joelho e beberam a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, livrará Israel dos medianitas, das mãos, pelo qual toda gente ficará no seu lugar. Olha que bacana. É lindo nessa passagem, né? Quando Deus está na tua vida, as coisas tudo muda. A gente é carne. A gente falha. Somos covardes? Somos. Tem hora que o desespero vem. Mas lembrando, irmão, que existe um Deus que quer te livrar das mãos dos medianitas que tem aqui nesse século que nós estamos. Tá? Muitas pessoas. Satanás, ele veio com fúria, com ira, para destruir. Principalmente aquela pessoa que não teme a Deus, teme mais Satanás. Por que eu falo teme mais Satanás? É aquela pessoa que, quando fala de Deus, mas não teme, não tem aquele temor, mas quando fala de Satanás, que faz coisas que Satanás faz, a pessoa fica tremendo, com medo. Ai, aquela macumba pegou, aquele negócio vai matar. Confia em Deus. Se você for morrer, vai morrer de qualquer jeito. Se você morre quando é novo, de velho você não passa. Mas que morra nos caminhos do Senhor. Porque você sabe para onde você vai. Só existe dois caminhos. Dois caminhos. Inferno ou céu. A salvação ou perdição. E aqui, falando de Gideão, ouvindo mesmo, sendo um pouco, você viu no começo, um pouco covarde, mas deixou Deus tomar conta dele. Ele deixou Deus ser obediente à voz de Deus. E ele viu que Deus era com ele. Então, quando Deus fez para eles, ele fez várias provas, né? Para realmente saber se era um anjo do Senhor. Ainda, né? Mesmo sabendo todas as provas, ele fez prova ainda. Né? Em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas ele disse: fazeis tudo que é que eu faço, eu farei. Ele derrubou o altar de Baal, derrubou os alteiros que fica do lado ofereceu, fez um altar para o Senhor no lugar do altar de Baal, né? Porque o pai dele tinha se desviado, né? Mas Deus usou ele, né? Por causa do pai dele, a população de Israel estava pagando preço, não por causa dele, mas por causa da população também, que se desviou, né? No caminho. Mas nós também aqui, trazendo para hoje também, a gente não tem totalmente obedecido os 10 mandamentos de Deus. Você obedeceu os 10 mandamentos de Deus?
Você obedeceu, Deus te abençoe e continue fazendo a vontade de Deus. O 10 mandamentos é completo, tá? Não pode faltar nenhum. Porque nós somos covardes, então tem que parar de ser covarde, medroso. A mesma forma que importa é obedecer aquele, ó, que fez o céu e a terra e tudo que há. É importante obedecer a Deus. Os homens obedecem por objeto, porque se obedece o homem, nós estamos obedecendo também a Deus. Mas nem só os patrões, só aquele que chama Senhor, tá? Tá bom? E respeitar o mais novo e os mais velhos, respeitando um ao outro. E amando um ao outro. Esse é o mandamento do Senhor. Tá bom? E Gideão, ele venceu. Olha como é que ele venceu a guerra. Deus colocou uns sonhos no acampamento dos medianitas, que Gideão estava chegando, né? Então aquele sonho, o Gideão mandou um olheiro olhar e estava relatando sobre o sonho. Aí o mensageiro volta para Gideão, aí Deus falou, é agora, vá, anoitecendo. Aí já estava de noite, perdão. E quando o Gideão pegou uma espada pegou uma espada, pegou uma trombeta numa mão, pegou um canto na outra, de barro, né? E a tocha na outra. Botou aqui assim, ó, e assim, ó. E todos começaram a tocar. Ele ia na frente, os outros atrás, eles se separaram, 300, 100 para cada lado. Se separaram. Quando o Gideão deu o sinal, todos tocaram a trombeta e começaram a jogar os vasos no chão. E aquele sonho que aquelas pessoas tinham sonhado se turbaram. Deus fez cair sobre o povo de Medianita uma nuvem escura, né? Vamos dizer assim, uma neblina bem escura mesmo, que um não conseguia ver o outro. Então, quando eles ficaram tão abismados, isso foi trabalho do Senhor, que eles não conseguiam, eles pensavam que eram os israelenses, pessoas do Gideão, lutando contra eles. Só que era um contra o outro. Se mataram um contra o outro. Trabalho de Deus. Lembra que Deus falou para ele que Gideão ia livrar o povo de Israel? Olha que melhor parte. Gideão não usou nenhuma espada. Só obedeceu a Deus. Como é que ele conseguiu vencer os 60 mil homens, os medianitas? Tocando a buzina, tocando a trombeta, quebrando o cântaro e com a tocha de fogo. Onde está a mão do homem aí? Fiz alguma coisa? Não. Quem fez tudo foi Deus. O anjo do Senhor que lutou por aquele povo de Israel. Por Gideão e todo aquele povo. Porque o Deus, o único Deus, não abandona ninguém. O único Deus é aquele Deus que está sempre do teu lado. Você até pode pensar, mas Deus nunca abandona, irmão. Você pode estar no momento da tua casa, com fraqueza, com problema, achar que você não vale mais nada. Pelo contrário, você vale muito. Você é uma pessoa que todo mundo olha para você e despreza. Não dá ouvido a essas pessoas. Porque o inimigo usa muitas pessoas. Dá ouvido à palavra de Deus. Vai para a Bíblia. Abre a Bíblia. E Deus vai falar contigo sobre a Bíblia. Pede orientação ao Espírito Santo de Deus. Mas se concentra na palavra de Deus. Não fica dando ouvido a alguém. Vai para o teu quarto, para o banheiro, vai a qualquer lugar, mas você pega a Bíblia e pede orientação ao Espírito Santo e se concentra naquele momento. Que Deus vai falar com você através da palavra dele. Tá bom, meus amigos? O vídeo já está longo, mas shalom. Que Deus abençoe a todos e a todas. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.